Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio aqui pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus aqui no canal do Mentalidade Cristã. O que será que Deus quer falar com você hoje, hein? Pois é, hein? Mais um episódio, a gente não sabe o que o Espírito Santo trouxe, né? Não sei se você sabe como funciona, já vou te explicar de novo. Mas olha, não é por acaso que você está aqui, nem que eu e Tati estamos aqui. O Espírito Santo trouxe a gente aqui hoje e ele tem alguma coisa para falar com a gente. Eu sou a Tati, esposa do Bruno. Eu sou o Bruno, marido da Tati. E nós somos o casal do Mentalidade Cristã. Bom, vamos lá? Olha só, a gente sempre traz aqui uma Bíblia sem marcar, a gente não sabe onde está. Na verdade, nós estamos nos colocando para que o Espírito Santo nos use, sabe? Essa é a verdade. Nós queremos que o Espírito Santo fale. Não é o Bruno, não é a Tati, é o Espírito Santo falando comigo, com a Tati, com você. Então a gente faz uma oração, vou te convidar para orar conosco agora e a gente vai ver do que se trata, tá bom? Senhor nosso Deus, Pai amado, nós estamos agora na Tua presença, Senhor. Eu te peço que o Senhor diminua, o Bruno diminua, Tati, e que seja o Seu Espírito falando através do nosso Espírito. Que nós sejamos instrumentos, que o Senhor possa nos mostrar e nos orientar, nos guiar, abrir o nosso entendimento, nos utilizar para fazer a Sua obra, Pai. Nós estamos aqui à Sua disposição e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos. Nossa, vamos lá. Pior que... Sabe quando você vai ao médico, o médico começa a examinar e ele fala nossa, e aí você não sabe o que é, você começa a ficar desesperado. É quase isso que você fez com a gente aqui agora. Desculpa. Vai lá. Romanos 1, 18. Normalmente eu faço assim, mas eu já percebi que não dá pra ver. Então, Romanos 1, 18, tá bom? A injustiça e a impureza dos seres humanos. Ai, meu Deus, mal uma chicotada, vamos lá. Tá, não é? É isso mesmo, de chicote em chicote a gente vai evoluindo, gente. Vamos lá, vamos pensar positivo. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Por isso Deus os entregou à pureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Amém. Eita. Vamos lá, né? Quem escreveu a carta para os romanos foi Paulo, né? Paulo, que não conviveu diretamente com Jesus quando Jesus estava em carne, né? Quando Jesus estava ali em carne como homem, falando com os seus discípulos. Mas olha que lindo, Paulo conviveu com Jesus já manifesto na glória. Em espírito. Em espírito. Então, Paulo perseguia os cristãos, né? Só uma recapitulada geral, assim, bem rapidinho. Paulo perseguia os cristãos, só que num certo momento Jesus se manifestou a Paulo e disse: Paulo, por que me persegues? Então Paulo ficou ali uns 3 dias cego, só entrando em contato com o Espírito ali de Deus. Paulo e Jesus em espírito ali, e ele foi ministrado e ele se transformou aí, então, no Paulo que a gente conhece, que escreveu várias cartas da Bíblia, inclusive uma boa parte do Novo Testamento. Então, que bom que ele escreveu essas cartas, que bom que ele teve essa experiência com Jesus, Jesus manifesta para poder escrever pra gente. E ele escreveu para os cristãos que estavam ali em Roma, né? Que são as cartas aos romanos.
E quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente tem que sempre pensar para quem que ele estava escrevendo. É lógico que a palavra de Deus é imortal e ela é atemporal e ela vai servir pra gente também. Mas é legal pra gente entender que ele estava ali exortando, ou seja, corrigindo, falando com uma igreja que tinha certos tipos de pecados ali, infidelidades, enfim, e certos tipos de injustiças, indecências. Ele estava falando aqui até de num certo nível de idolatria. Então é para isso, é para essas pessoas ele estava escrevendo. Mas o que será que a gente pode pegar disso pra gente? Porque você vê o que ele está falando ali? Que Deus é um Deus de justiça, que Deus é um Deus incorruptível, e que os seres humanos são indesculpáveis porque não deram a glória a Deus e deram glória a outras coisas ali. E inclusive ele fala ali no meio que usaram os corpos de maneira errada, né? É o que ele fala logo em seguida. Vem a impureza sexual ali também, o pecado sexual. Então vamos tentar trazer isso para o nosso tempo e pensar, cada um de nós aqui, o que Paulo está dizendo ali que o Espírito quer dizer no nosso coração. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que Paulo começa a dizer o seguinte, que nós homens, às vezes tendemos a usar a nossa sabedoria humana para podermos distinguir o que é certo, o que é errado, como a gente deve agir, o que pode fazer, o que não pode fazer. E eu sempre fico pensando, isso é como se fosse uma criança de 3 anos, que não tem a menor noção da vida, não tem a menor noção do mundo, não sabe nada de nada, e ela dissesse para o pai ou para a mãe assim: eu é que sei, porque segundo o meu raciocínio vai ser assim, segundo o que eu penso é de tal e tal maneira. E o pai olha para aquela criança e pensa, ele não sabe nada de nada, mal aprendeu a andar, não sabe nem se limpar ainda, sabe? E é um pouco isso que os homens fazem, e os homens fazem isso, sabe? Então o que ele está dizendo ali que é, devido ao fato de que os homens começaram a se firmar no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento, passaram a fazer coisas que desagradavam a Deus. Olha só isso. Porque às vezes, quando você vai fazer algo errado, quando você está em pecado, quando você se entrega a determinado pecado, seja sexual, seja de idolatria, do que quer que seja, muitas vezes, primeiro, você não acha que está pecando, e muitas vezes, tá? Tem hora que você acha que está pecando e vai lá e peca mesmo, né? Tem horas que você acha que não está pecando, porque o seu raciocínio te diz que aquilo tem lógica. Existe uma lógica por trás disso. Existe uma lógica humana por trás do que você está fazendo. Existe uma sabedoria. Existe um conhecimento, um senso comum. As pessoas ainda falam do senso comum. Existe um senso comum que mostra que isso pode ou não ser feito. E o que a palavra de Deus está te mostrando não há esse senso comum. É por causa do senso comum, é por causa do que os outros pensam, é por se firmar no seu próprio entendimento que você peca. Quando na verdade você deveria entender que o seu Deus é que criou todas as coisas e que ele diz que é indesculpável você não entender Deus, porque Deus já criou todas as coisas, já mostrou o seu poder sobre tudo e sobre todos. O seu Deus, que é muito mais sábio, mais poderoso e que conhece muito mais do que você, está dizendo que é errado. Porque às vezes você se coloca em determinada situação de questionar por que isso é errado. Como Deus é injusto, como as coisas de Deus são erradas, como a palavra de Deus não está adaptada mais ao meu tempo, ao tempo em que eu vivo. Deixa eu te contar um segredo, o tempo de Deus é o tempo eterno. Para Deus não existe tempo. Deus diz que Ele é o alfa e o ômega, Ele está no começo e no fim. Então você imagina que é como se você pegasse o tempo e fizesse assim, e misturasse tudo. Não tem ontem, hoje e amanhã para Deus. Então, quando Ele diz algo, aquilo é para sempre. Você acha que Ele não saberia que nos nossos tempos determinadas coisas seriam senso comum? Como foram senso comum em 1300, em 500, em outras épocas? O homem se afasta do conhecimento de Deus e cria um determinado conhecimento e acha que aquele conhecimento é o certo. E aí 50 anos depois aquele conhecimento é errado. Mas ele cria um outro conhecimento errado e ele acha que aquele é o certo. E aí 100 anos depois ele cria outro conhecimento também errado e ele também acha que é o certo. E aqui está lá, do mesmo jeito. As coisas de Deus, eternas, puras, imutáveis, porque o nosso Deus é o mesmo que está lá no amanhã, onde você nem vai mais estar aqui.
Só que você não sabe disso. E aí a palavra do Senhor diz ali que eles se entregaram a impurezas, que eles se entregaram a pecados, a idolatrias, e eles se entregaram a várias coisas que corrompem o ser por não entender que Deus está sobre todas as coisas. E sabe o que a palavra diz sobre a nossa justiça? O nosso raciocínio, a nossa justiça, que a nossa justiça é trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Sabe por que Jesus falou isso? Na época, quando os leprosos tinham aquelas feridas abertas, eles passavam um tipo de faixa. E aí depois virava, aquilo se misturava com pus, com sangue, enfim, e virava um trapo. É o trapo de imundícia. Olha isso. Essa é a nossa justiça. Já parou para pensar? Quando você quer fazer a tua justiça, falar que tá certo aquilo porque você acha que é certo, julgar uma pessoa, falar, ai, nossa, como é que ela faz isso? Ou, nossa, se fosse eu no lugar dela, faria diferente. Ou, nossa, você viu a aparência dela? Ou você viu com o que ela tá fazendo? Ou o que ela tá trabalhando? A hora que você julga alguém, você tá fazendo a tua justiça. E a tua justiça não passa de trapo de imundícia. Lembra disso. Sabe? Lembra disso. E a gente sempre tem que fazer... Ou quando você se absolve. Exatamente. Porque também não é só para condenar. Quando você se absolve de alguma coisa, que você fala, mas isso não é justo. Não é justo. Não é justo segundo quem, cara? Pai? É assim, não é justo. Deixa eu te falar uma coisa. Para Deus que te criou assim, a vida é isso aqui. Tá? Então, às vezes, você inclusive pensa assim, nossa, mas a pessoa morreu, a pessoa se foi, isso aqui. Mas isso para Deus é assim. Porque você tem uma eternidade. Na verdade, nós somos corpo, alma e espírito, né? Então a gente tem uma eternidade. E até isso às vezes a gente não compreende. Então seja para julgar, seja para se absolver, a sua justiça é trapo de imundícia. E aí você se pega muitas vezes brigando com Deus. Ah, por que Deus fez isso? Por que Deus fica com raiva de Deus? Né? Muitas, às vezes, perde pessoas queridas, acontece um acidente, acontece alguma coisa... com raiva de Deus, por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, quando você deveria falar o seguinte, amém, glória a Deus, se Deus levou antes, que bom, Deus tem o tempo dele de todas as coisas, e mesmo que você não entenda por que isso aconteceu, e talvez você não entenda aqui na terra, você só vai entender depois quando você se encontrar com Jesus, mas agora você tem que dar glória a Ele. Eu não sei porque Deus quis assim, mas se foi assim, amém. E aí você para de tentar colocar a tua justiça. O que você acha que é certo e o que você acha que é errado. Sabe, se essa pessoa foi antes, Senhor, amém. Que bom que foi antes, então. Tudo tem o seu tempo. Entende como muda? E aí você para de sentir raiva de Deus. Você para de tentar brigar com Deus, porque você não vai ganhar. Às vezes ele te trouxe aqui para falar, filho, filha, eu sei o final do filme. Eu sempre falo isso. Sabe? Quando você vai assistir um filme pela primeira vez, você fica com raiva, você fica triste, você fica agoniado, porque você não sabe como é que aquilo vai terminar. Só que quando você vai assistir o filme pela segunda vez, você já não passa por esses sentimentos, porque você fala assim, no final vai dar tudo certo, no final vai acontecer isso, no final vai acontecer aquilo. Deus já sabe o final do filme. Ele sabe tudo, então ele sabe o que é melhor. E talvez você não entenda agora. Talvez você vai entender daqui a pouco. E talvez não. Porque Deus é um Deus de mistérios. E tá tudo bem, né? A gente tem que confiar. Você sabe que eu já me peguei pensando, por que isso, por que aquilo é pecado, por exemplo. Por que tal coisa é pecado, porque aquilo é pecado e tal. E aí, de repente, eu só cheguei à conclusão do seguinte, olha, Deus é tão maravilhoso que ele já me disse que é pecado. Sabe? Às vezes você não precisa entender o porquê. Porque as coisas de Deus são muito maiores. O plano é muito maior. Sabe? Eternidade é muito tempo. Sabe? Então o plano de Deus é muito maior do que a nossa pequena vida aqui. Então a gente precisa compreender isso também, sabe? E parar de questionar todas as coisas e ser mais obediente. Porque Deus está dizendo ali assim, olha, reconheça o meu tamanho. Reconheça quem eu sou. A minha onipotência, a minha onipresença, sabe? Reconheça quem eu sou para que você possa compreender que você deve viver sobre determinado jeito.
sabe? É isso, assim, para que você não entre em determinados pecados, que você não se perca, para que você não julgue por você mesmo, porque o seu julgamento é incompleto. Lembre-se que eu te falei, é uma criança de 3 anos, você é essa criança, sabe? Então, quando você compreende que existe alguém maior, alguém mais sábio, alguém que sabe o amanhã, que sabe o que vai acontecer, você solta um pouco mais o controle. E quando você solta mais o controle, você consegue viver melhor o dia a dia. Entrega, tá? Mas entrega de coração aberto. Se livra das coisas que incomodam ao teu Deus. Uma coisa que Tati e eu falamos muito aqui é que a gente sempre pede a Deus para jogar luz sobre as nossas trevas. O que é jogar luz sobre as nossas trevas? É trazer à nossa visão, ao nosso entendimento, coisas que desagradam ao Senhor. Porque muitas vezes a gente não consegue entender. Como o nosso entendimento é pequeno, é falho, é o trapo de imundícia, a nossa justiça, a gente não consegue entender, a gente não consegue compreender. Então muitas vezes a gente precisa que o Espírito Santo nos traga o conhecimento de que alguma coisa determinada incomoda ao Senhor. E a palavra diz que é o Espírito Consolador e que nos direciona. Então vai nos ajudar a sair daquilo que incomoda o Senhor. A sair daquele movimento, a sair daquilo que você faz que desagrada ao teu Pai, ao teu Criador. Então o Espírito Santo te ajuda a ser transformado, porque existem coisas que você não transforma sozinho. Então, mas qual é o segredo disso aqui tudo? É você entender que você não sabe. É ser mais obediente, ser mais disciplinado e entregar. Você não precisa julgar, nem questionar, nem discutir. Porque o seu Deus sabe muito mais e já te falou, ó, vai por esse caminho. Esse caminho aqui, quando a Tati falou assim, ó, o final do filme é feliz, é aquele ali, é como se Deus dissesse assim, ó, o final do filme é por aqui. Vai por aqui, sabe? E olha só, ele continua falando, e eu vou ler algumas palavras aqui, e talvez, quando eu estiver lendo, o Espírito Santo toque o teu coração, que é isso que precisa mudar. Olha lá, eles têm todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, briga, engano, malícia, são difamadores, falam mal dos outros aqui, ó, caluniadores, além de falar mal, ainda falar mentira, né? São inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, não têm afeição natural e não têm misericórdia, são desleais. E embora conheçam a verdade, não o praticam. Olha só, gente. Então, tem vários níveis aqui do que a gente pode sempre pensar para a nossa vida. A gente sempre tem que se trabalhar, pensar, o que será que eu estou sendo orgulhoso? Porque assim, não aceitar os mandamentos de Deus ou questionar a Deus é um sinal de orgulho. Como assim? Como assim eu não entendo isso? Como assim? É diferente do que eu penso, não é? E Deus, ele traz o reino dele para os humildes. Então a gente tem que aprender a ser mais humilde. Não quer dizer que você não quer aprender sobre aquilo, não quer dizer que você não vai entender, que você não vai estudar, que você não vai perguntar, mas com humildade de coração. Com humildade de coração. É muito diferente quando você se apresenta a Deus falando assim, Senhor, não estou entendendo. Se o Senhor tiver vontade, só me explica, por favor, porque isso aqui não tá fechando a minha cabeça. Ou de você chegar para ele e falar, e aí agora? Como é que é? Sabe? É sinal de humildade. Como que você vai chegar ao seu Deus e conversar com o seu Deus e ter intimidade com ele? E sabe de uma coisa? Isso tudo que a gente está falando tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é que tem coisas em você que precisam ser limpas, que incomodam ao Senhor. A má notícia é essa. A boa notícia é que não há coisa em você que você já tenha feito, que tenha desagradado ao Senhor, que Ele não possa te perdoar e te limpar, desde que você se arrependa de verdade. Porque às vezes as pessoas pensam assim, já estou perdido, já era. Ah, olha só o nível de coisa que eu faço, ah, não tem jeito.
Ah, eu vou pro inferno mesmo. Tem gente que fala desse jeito. O fato é, não há nada que o Senhor não possa te perdoar. Se você se arrepende de verdade, entrega a tua vida para Ele. Exatamente. E aí, quando ele continua aqui, ele fala assim, né, no capítulo 2, ele fala assim: por isso você é indesculpável quando julga o outro, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro você está condenando a si mesmo, porque pratica a mesma coisa que condena. Olha só, ele está falando aqui agora dessa questão da gente julgar o outro. E isso saltou aqui nos meus olhos quando eu estava olhando aqui a palavra. E eu quero reforçar isso. Sabe? Quando a gente está condenando o outro, a gente está condenando a nós mesmos. E às vezes aquilo que nos incomoda nas outras pessoas é porque a gente faz igual. Ai, ai, ai. E aí a gente tem que olhar para dentro da gente, pedir perdão a Deus e parar de julgar o outro. Ah, porque o outro está fazendo tal coisa. Você viu que a intenção dele estava errada? Nossa, ele até tá falando de Deus, mas olha só o coração dele, isso aí não tá certo, isso não tem nada a ver com você. Cuida da tua vida. Eu quero falar que cuida da tua vida. Cuida da tua vida e faz o teu. Faz o teu. Se você tá achando que o que ele tá fazendo não tá certo, deixa ele lá. Ele vai dar as contas dele para Deus, Deus vai tratar com ele. Você não tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com ela. Com a roupa que ela usa, com a roupa que ela deixa de usar, do jeito que ela fala, que ela deixa de falar. Cuida da tua vida. E aí quando você cuida da tua vida, você está alinhado com os propósitos de Deus, tudo flui melhor na tua vida. Quando você deixa de assistir a vida do outro. O que é a rede social hoje? É você ficar assistindo a vida do outro. Quer lugar para você exercitar o julgamento contra o outro? Vai passando a timeline da rede social. Ah, o cabelo. Ah, olha o marido. Nossa, os filhos. Nossa, tá sem a casa. Você vai, é um julgamento atrás do outro. Você quer aprender a julgar os outros? Vai fazendo isso. Só que aí, você julga e você é condenado naquilo. Então, você quer parar de ser condenado? Quer que a sua vida flua? Para de julgar o outro que tá falando isso aqui, cuida da sua vida. E é o que a gente faz com as crianças aqui em casa. Toda vez que você vai dar bronca aí, um quer falar do outro. E aí você fala, não quero saber do outro. Não entregue o outro. Não se meta nisso. Quero saber de você. Porque sempre tem um apontando o dedo pro outro. A gente tende a fazer isso, né? A procurar alguém que faz algo pior. A se achar bom porque a gente enxerga uma coisa ruim no outro, mas não enxerga o ruim na gente mesmo, né? E olha, Deus perdoa de todas as coisas. Mas para que Deus te perdoe, você precisa se limpar dessas coisas. Sabe? Você precisa se limpar, se purificar, parar de julgar e olhar o outro e olhar para si mesmo e pedir perdão e pedir para ser transformado. Exatamente, e a gente vai se lavando e se limpando aos poucos, porque nós não somos perfeitos, não é? Nenhum de nós. Mas Deus quer que a gente vá se corrigindo, vá se lavando, vá se purificando. Para quê? Para que a gente possa reinar com Ele aqui nesta terra, para que a gente possa levar a palavra dEle, para que a gente possa viver o reino em abundância. Então, se você ainda não está vivendo o reino, não está vivendo o reino em abundância, pensa, olha para dentro de você e conversa com o seu Deus. Conversa com Ele, pede perdão e pede para Ele te mostrar aquilo que você ainda precisa limpar. Pede para Ele te mostrar as áreas da sua vida em que você ainda quer exercer a sua justiça de trapo de imundícia. Porque você às vezes limpa uma área, na outra área você ainda está contaminado. Então olha para os diferentes relacionamentos que você tem, para as diferentes pessoas com que você se relaciona, para os diferentes momentos do seu dia e pede para o Espírito Santo te revelar, isso aqui é trapo de imundícia. E aí você vai tomando consciência, pedindo perdão e pouco a pouco você vai se purificando e quanto mais você se purifica, mais o reino de Deus você vive aqui nessa terra. E aí a gente tem que sempre pensar em se libertar da gente mesmo, porque a vontade da carne é essa, ficar sentado, julgando a vida das outras pessoas, comer e dormir, não é? Não é? Se dependesse só da carne, não era só isso que a gente fazia? Sim, é verdade. Comer, dormir e julgar os outros. Então a gente tem que se libertar da gente mesmo. Eu quero trazer um louvor aqui pra você que fala isso, um louvor bem famoso, que fala, liberta-me de mim. Vamos louvar juntos? E aí você vai repensando aquilo que você tem que realmente libertar. Entendo o meu próprio agir.
graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas há pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. E quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Senhor, transforma o nosso ser, transforma o nosso viver, Senhor. O Senhor sabe que essa canção também veio de uma frase que Paulo falou. E é o mesmo Paulo que exorta, é o mesmo Paulo que reconhece que não há bem nenhum em nós, apenas pecado. Liberta-me de nós mesmos, Senhor. Liberta-nos. Liberta-nos da nossa carne, liberta-nos da nossa vontade de julgar aos outros. Liberta-nos dos nossos pecados, liberta-nos, Senhor, do julgamento da Tua onipotência. Liberta-nos, Senhor, do julgamento da Tua presença, da Tua grandiosidade. Senhor, nos perdoa, nós somos carne, Senhor. Pai querido, nos transforma cada vez mais em espírito. Que nós possamos andar em espírito. Que nós possamos viver o Seu reino aqui na terra, Senhor. Nos livra, Pai, da nossa própria justiça. Nos livra desses trapos de imundícia que vão cercando o nosso corpo, cercando o nosso entendimento. Tira o véu dos nossos olhos, Pai. Espírito Santo de Deus, nos mostra aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos purificar. Eu coloco em Tuas mãos, já te peço perdão. Nos perdoa, Senhor, por tudo que nós fizemos que não agradou o Teu coração. E nos limpa, nos lava e nos purifica, para que nós possamos reinar contigo. Em nome de Jesus. Amém. 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 E se você de alguma forma sentiu tocado, ou sentiu que alguma pessoa que você conhece pode ser ajudada também pelo que a gente está falando aqui, compartilha, pega esse link, manda para outras pessoas. Essa é uma maneira de você ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Manda para ela, que Deus toque no coração dela e que Deus possa ajudar todos nós a nos livrarmos de nós mesmos, dos nossos pecados, para que nós possamos ser transformados. Amém? Amém. Que você fique com Deus, que Jesus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.